Boa tarde, minha gente. Vamos lá, chegando, se acomodando. Lilian, Cecília, saudade, gente, de vocês, viu? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Vendo sim, né? Todo mundo dando tchauzinho. Vão me posicionando aí quanto ao som, o áudio, por favor. Leidoca. Estão ouvindo a musiquinha? Ei, que bom. Oi, Cris. Boa tarde. Obrigada. Na live a gente viu com cara de bonita, né? Que bom. Oi, Patrick. Chegou. Vou te adicionar. Oi! Olá, Gilmara, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem? Olá, companheiros do Fonte de Luz. Prazer para a gente estar participando. Parece que ela está muito para baixo. Estou ouvindo bem baixinho, não sei o pessoal de casa. O pessoal pode nos avisar aí como é que está o áudio. O meu som tá baixo? Tá bom aí, gente? Todo mundo tá ouvindo bem, o Patrick? Avisa a gente aí, por Olá. favor. Porque às vezes pra mim no meu celular sai baixo, mas quem tá em casa tá ouvindo bem, né? Ah, eu acho que tá. Deixa eu desligar o som aqui, começou a dar microfonia. Pronto. Sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos ao Fonte de Luz em Trancoso, aqui pelo Instagram. Oi, Pati, mais uma tarde maravilhosa para a gente relembrar e lembrar sempre dos nossos doutrinários de domingo. Com muita saudade e vontade de abraçar todo mundo, mas a gente vai levando enquanto a gente pode, fazendo o melhor, né, Patrick? Com certeza. Quem não conhece, esse é o Patrick Pires da Costa. Eu o conheci pessoalmente, tive esse prazer de conhecer em Eunápolis, uma vez substituindo o Lindomar. Estava lá e tive essa honra de conhecê-lo. Fiquei encantada e falei, um dia eu trago ele em Trancoso. E era a ideia trazer nesse agosto passado. Depois a gente não teve, foi tudo online, mas eu falei, eu vou ficar na caça dele, um dia eu pego. Aí mandei mensagem outro dia, foi mandar mensagem, ele aceitou, eu falei, nossa, esse é dos bons, porque ele aí não dificulta, não. Tenho acompanhado o seu trabalho no YouTube, assim, fico encantado, gosto muito, são muito esclarecedoras suas palestras, acho maravilhosa. Joia. O Patrick, gente, é de Itabuna. Você mora em Itabuna, né? Trabalhador do Grupo Espírita Casa de Guará, é uma casa bastante conhecida. A gente chama a casa do seu Ari Quadros, é essa, né? Isso, que a gente fala que é a casa do Ari Ari Quadros. Ele conhece a pessoa, né? Assim como também trabalhador do Porto da Esperança, que a gente chama a casa do Lindomar. Isso. Então, é gente da gente, né? Então, assim, seja bem-vindo, Patrick, Obrigado. ao Fonte de Luz. Tenho certeza que quando você vier aqui em Trancoso, que o convite já está feito, você vai gostar muito também da gente aqui. Tenho certeza que o pessoal de casa vai amar sua palestra hoje, que com certeza vai ser muito esclarecedora. Viu? Seja bem-vindo. Obrigado. Eu vou fazer a prece e deixo você livre para você falar e fazer a sua palestra, interagir com as pessoas, como você quiser. Fique à vontade, tá? Certo. Aqui a gente fala que todo mundo é de casa e a gente fica bem à vontade, tá bom? Joia. Então vamos... Eu sempre lembro que a gente traga a nossa aguinha, eu vi que você já está com a sua aí. A gente tem ensinado as pessoas a magnetizar a sua água em casa, a fluidificar depois da prece, né? Porque a gente tinha o hábito de levar a água para o centro espírita, ou tomar aquela aguinha depois da doutrinária, do passe, né? E assim a gente tem feito em casa também.
E tem muita gente que tem dado uns feedback para a gente, de que acredita muito no poder da água magnetizada, fluidificada, e com certeza ela é muito bendita, né? Bem abençoada mesmo. Então vamos respirando, fechando os olhos, quem desejar fechar os olhos, sentindo esse momento de ternura em que vamos nos conectando com as divindades de luz, serenando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, imaginando que nesse momento uma luz vai circulando todas as nossas casas, os nossos lares, formando uma cúpula protetora, com uma luz azul, quase violeta, que vai emanando das mãos do Cristo, que vai serenando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, transmutando pensamentos ruins por pensamentos bons, sentimentos que não são bons, por sentimentos que precisamos para a nossa construção, nossa evolução, para o nosso crescimento. E agradecendo o Mestre Jesus por essa oportunidade, e assim, quando vamos nos fortalecendo, buscando no nosso sagrado essa energia de luz, vamos assim desejando que os nossos vizinhos também recebam essa harmonia, que nesse momento os enfermos também recebam essas harmonias, os familiares daquelas pessoas que estão enfermas. E aqui nós, nesse momento, vamos emanando esse pensamento de amor, de paz, de harmonia, de cura em todo o nosso país, e assim, onde houver uma pessoa necessitada dessa harmonia, que os emissários de Jesus possam alcançá-los nesse momento. Gratidão, Pai, por estar conosco, nos abençoa, ilumina essa palestra desse momento, a fala do Patrick, seus pensamentos, e que nós possamos nessa tarde, finalizar essa tarde com muito amor no nosso coração, assim como o tema da nossa palestra de hoje, Em Busca de Deus, nós possamos seguir nesse caminho. Gratidão, Pai. Fica conosco e conta sempre conosco. Que assim seja. É com você, Patrick. Obrigado, Gilmara. Gostaria de, mais uma vez, agradecer o convite fraterno, a acolhida, e externar aqui a minha alegria, a minha felicidade de estar participando de uma atividade aí do Fonte de Luz em Trancoso, que é uma localidade que eu ainda não tive a oportunidade de ir fisicamente, mas agora estou expandindo espiritualmente aí, nos vinculando para podermos juntos aí ter mais um momento em que nos vinculamos espiritualmente, estamos aqui reunidos em nome de Jesus e com certeza estamos nos tocando, nos envolvendo, irmanados no mesmo propósito. E Trancoso é que eu poderia fazer uma analogia àquela canção de Zeca Pagodinho, do caviar, né? Eu nunca vi, nunca estive, só ouço falar, mas ouço falar muito bem, né? E para mim é uma alegria. Já estive em Arraial, em Porto algumas vezes, mas Trancoso ainda não. E agora estamos tendo essa oportunidade feliz e na seara do Cristo. E hoje, tendo a oportunidade de juntos aqui refletirmos sobre algo que sempre esteve presente em nossas vidas, desde que nós alcançamos a razão, e mesmo antes dela, mas conscientemente, desde que nós alcançamos a razão, que é a ideia de Deus, a concepção de Deus, e que, em que pese, sempre tem estado a nos acompanhar esta ideia, esta intuição, esta presença, esta concepção. Ainda hoje nós temos muitas vezes dificuldade de ter uma assimilação maior desta presença constante em nossas vidas. Porque se Deus é imutável, e o é eterno, nós não somos. Nós somos criados, simples e ignorantes,
tendo ali como a nossa matéria-prima a vontade, a exteriorização do amor de Deus. E eu sempre gosto de lembrar disso, porque muitas vezes, por conta dos nossos tropeços na vida, dos nossos equívocos, das nossas escolhas, e até às vezes por conta do nosso padrão atual comportamental, da nossa forma de ser, da nossa forma de pensar, às vezes por conta da repetição, por conta das dores, por conta dos processos de autoproteção e às vezes também de autoflagelação, que nós sentimos essa necessidade no nosso mecanismo interno de justiça, de nos punir, nós vamos às vezes tendo uma dificuldade de compreensão perfeita do divino. Então nós estamos em transição permanente, nós estamos... e às vezes nós achamos que somos ruins, que a nossa essência é ruim, que nós não prestamos. Aí temos que lembrar, olha, temos que fazer um exercício lógico. Se quem nos criou, eu vou botar quem, né? Vamos personificar o Criador. Se quem nos criou foi Deus, e Deus é perfeito, e Ele não nos moldou a partir de elementos extraídos de outras criações, mas Ele nos moldou, nos forjou dele, como é que nós podemos, na nossa essência, na nossa origem, não ser positivos, não ser perfectíveis? Como é que a nossa, bota entre aspas, matéria-prima não é perfeita? A nossa matéria-prima é perfeita. A nossa elaboração nos leva para uma perfeição possível. Nós somos perfectíveis. Só que, no nosso processo complexo de evolução, Deus, na sua sabedoria, nos deu os elementos, mas é como aquele pai, aquele professor que dá a massinha para a criança brincar. E aí tem criança que vai fazer uma coisinha bonitinha, vai fazer lá, outras vão sujar a casa, outras vão botar massinha no nariz, outra vai botar no ouvido. Então vejam, no nosso livre-arbítrio, nós recebemos os elementos da vida, e vamos utilizando, e à medida que utilizamos, nós vamos tendo uma resposta da vida que vai ser a nossa professora. Se a resposta é positiva, olha, que legal, gostei, isso é prazeroso, vou repetir. Se é negativa, é um alerta, olha, tem alguma coisa errada aí. Isso está gerando transtornos, está gerando mal-estar. Então é assim o nosso mecanismo de aprendizado. Só que até a nossa relação, cada um consigo, vai depender da nossa concepção da vida e do Criador. Todos estamos em transição. E nós, quando avançamos, primeiro vai entrando no nosso cognitivo novas ideias, novas concepções. O processo educacional que nós recebemos na reencarnação atual, porque nós nos cristalizamos. Quando vai ficando velhinho, a gente vai entrando numa zona de conforto e a gente, isso aqui para mim já está bom, isso aqui eu já sei, eu não vou mais mudar agora. Aí vem a morte física, vem o processo de esclarecimento no plano espiritual, o processo de reflexão, o processo de preparação, e aí nós renascemos. Muitas vezes no mesmo mundo, no mesmo planeta, mas que já não será aquele mesmo de quando nós partimos. Vamos encontrar uma sociedade um pouco mais avançada. Vamos encontrar paz dentro de aquele chamado o grupo familiar espiritual, o grupo karma, aquelas pessoas que têm alguma relação conosco, então não tem nada errado, não tem nada por acaso, mas também que são pessoas que estão num outro momento, que já estão mais preparadas, vão nos receber como criancinhas ainda, com a essência da nossa personalidade ainda sutil, ainda leve, ainda maleável. Os traços estão lá. A gente percebe na criancinha as tendências. Mas maleável. Então, nós vamos recebendo um novo processo educacional e vamos abrindo a nossa concepção, a nossa mente para algo novo, para um mundo novo e dentro desse novo também uma nova concepção de Deus. Vejamos que quem desencarnou há 200 anos, ele deixou um planeta em que o nosso conhecimento de astronomia era mínimo diante do que nós temos hoje. Então, a concepção da criação era muito menor do que hoje nós temos.
E hoje, quando nós verificamos o tamanho da criação que o homem, através dos seus aparelhos, do seu sentido, que são ali modulados para os nossos sentidos, já conseguem perceber do mundo, já existem astrônomos que falam de 1 trilhão de galáxias, cada uma com 200 milhões de sistemas. Então, vejamos a grandiosidade de quem criou isso, do ser que criou isso, é muito maior que há 200 anos. Ao ponto de que, por esta perfeição, por esta grandiosidade, até mesmo cientistas que tradicionalmente têm um viés materialista, porque eles querem alcançar a verdade através de uma constatação, de uma evidência científica que possa ser comprovada, e isso tem um valor muito grande quando a busca é verdadeira, quando não tem lá um processo de orgulho, ou um processo de apenas confirmação do que já acredita. É muito importante porque ele vai nos dar a confirmação daquilo que, através dos canais intuitivos, das informações espirituais, das informações proféticas, nós já tínhamos alguma sinalização. Então, hoje o mundo já nos convida cada vez mais a aceitar a ideia de que não é possível que tudo que exista aí, com a sua perfeição, com a sua harmonia, seja fruto de um acaso. Há de haver uma inteligência soberana, há uma inteligência maior, que está lá no livro dos Espíritos, que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira ou primária de todas as coisas. Só que nós passamos aí séculos, milênios, com outras concepções de Deus. E vejam que a evolução ela está se dando agora de forma geométrica. Nos últimos 200, 150, 100 anos, nós estamos dando saltos evolutivos muito maiores do que demos nos séculos passados. Nós passamos muitos séculos acreditando nas mesmas coisas, quase sem avanço científico nenhum, quase sem avanço no campo do conhecimento nenhum, com as teologias ali patinando, e agora nós estamos dando um salto. Então, cada um de nós é um ser antigo, com muita bagagem histórica de concepção ali, intricada, sedimentada de uma forma, e só muito recentemente nós estamos tendo uma nova concepção. Concepção espiritualista, mais esclarecida, lúcida, ou espírita, no máximo a gente está numa segunda reencarnação, aqueles que estiverem. Muitos estão na primeira. Para estar na terceira foi alguém que teve aí experiências curtas, ou pelo menos uma delas muito curta. Então vejam que é algo novo, mas algo que está chegando, porque os tempos são chegados, de forma muito intensa. E aí, daí por quê? Eu já vi pessoas espíritas comentarem assim, que essa nova visão de Deus, como inteligência suprema, como causa primária ou primeira, como aquele ser que vai perdendo aquele caráter antropomórfico, que na realidade nós fizemos Deus à imagem e semelhança do homem, e não nos pensamos como imagem e semelhança de Deus. Algumas pessoas vão ganhando uma sensação de orfandade. Eu já não consigo mais pensar em Deus. Porque antes eu pensava em Deus assim com aquela figura que nós vemos muito aí de Zeus, né? Um senhor idoso com barbas brancas, ou aquele estereótipo do sábio, da pessoa, né, que já tem muito tempo ali. Então nós nos acostumamos com isso, e com um ser que nós poderíamos falar, conversar, que teria essa relação. Lemos lá nos textos alguns profetas conversando com Deus. E é interessante que no livro Consolador, Emmanuel, o autor, através de Chico Xavier, vai dizer que Moisés conversava com seres espirituais, mas não era Deus, eram representantes da espiritualidade superior da Terra, não era nem necessariamente o próprio Cristo, mas na sua tradução, na sua concepção, era Deus. E os benfeitores, os espíritos, deixavam pensar por conta que não era possível dar um avanço muito maior. Ainda hoje tem pessoas que têm essa ideia, né? Então, vejam como nós estamos tentando nos desgarrar de concepções. E aí, quando nós paramos para verificar qual a nossa concepção de Deus, porque essa busca por Deus, ela está em tudo. Ela está, eu teria até ousadia de dizer, está até na matéria, que também é a criação divina. Nós aprendemos que existe a verdadeira, a essencial trindade universal.
né? Seria Deus, o Criador, que criou o princípio material e o princípio espiritual, ali que seriam, né, as bases para a matéria propriamente dita, e o espírito, já com aquele princípio espiritual que se individualizou, que ganhou uma complexidade. Mas nós vamos verificar lá no Livro dos Espíritos, os Espíritos respondendo a Allan Kardec, que primeiro é uma pergunta interessante. Quando ele fala do vácuo, os Espíritos vão dizer que o vácuo não existe, que não existe vazio no universo. Eu falei, meu Deus, e esse universão aí que a gente verifica, né, as estrelas todas longe uma da outra? Eles falam, não, onde lhe parece que é vácuo, existe matéria sutil que não impressiona os vossos sentidos e os vossos aparelhos. Então vejam, Deus, ele é tão grandioso que não tem desperdício no espaço que ele criou. Tudo. Então quando a gente olha ali daqui para a Lua, o que é que existe ali? Existe uma matéria que nós não percebemos. Vejam que como a gente vai levando ali, eu falo assim, é um trava-cérebro, porque então a gente não tem espaço, a gente está mergulhado em algo, nós estamos divididos em frequências, nós percebemos algumas frequências e vamos interagindo com elas à medida que vamos evoluindo, e aí a coisa vai se engrandecendo, a nossa percepção vai aumentando. Então tem primeiro ali essa informação de que o vácuo não existe, então que Deus ali aproveitou tudo o que existe no universo, aproveitou tudo que ali está ao nosso redor. Então isso já nos leva a ter uma nova reflexão sobre a grandiosidade do Pai, a grandiosidade da criação e de tudo que existe. Mas aí nós precisamos avançar, nós precisamos melhorar a nossa compreensão, nós precisamos pensar e verificar o que é que nós podemos avançar a partir do que nós encontramos ali na obra, nas obras, nas revelações que os Espíritos nos trazem, quando vamos nos falar de Deus, quando vamos falar da criação. E então, quando nos trazem Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, e os seus atributos, que também eles nos servem para ter uma ideia, para fazer um esforço, ter uma ideia assim deste ser, mas que é muito menor. Porque cada um dos atributos, cada uma das palavras, ela tem um significado. Que a partir daquilo que nós já aprendemos, que nós compreendemos, algumas pessoas terão uma compreensão mais aprofundada, outras mais superficial, outras mais específica, conforme as suas experiências. Mas é a ideia, o conceito que eu tenho daquele atributo como um ser imperfeito, que está em processo de aperfeiçoamento. Então, quando a gente pensa em alguém que é supremo, a gente pensa em supremo na nossa concepção de supremo, que muitas vezes pode estar muito longe de supremo. Sim. Veja que a gente utiliza a expressão, a gente tem o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, com todo respeito, está perto da perfeição, aqueles homens ali são todos moralmente próximos a algo que é supremo, que não tem nada mais aquilo? Obviamente que não. E Suprema Corte de nenhum país do mundo. Então, vejamos, então até Deus é eterno. A ideia de eternidade é aquela que nós temos. Mas o que é eternidade na concepção de Deus ou de um espírito puro? Então a gente vai, assim, tudo que a gente pensar de Deus ainda é uma redução, é uma limitação da sua grandiosidade, da sua característica. Então, nós vamos pensando neste ser e os espíritos vão dizer que, olha, o fato de todos os povos, de todas as épocas, conceberem a figura de Deus, às vezes fragmentada ainda, rudimentar, dividida em muitos deuses, mas isto é um acesso ao conhecimento pelas vias intuitivas. Até porque nós já desencarnamos, reencarnamos, desencarnamos, reencarnamos. Então, todos nós temos essa concepção predominante do Criador, primeiro por um processo de inteligência mesmo. Tem que haver alguma coisa. Tem que haver um Criador disso aí. E depois o processo intuitivo, as informações que nós temos no plano espiritual, as lembranças que nós temos que estão na nossa memória espiritual. Então, que Deus existe. Quando o próprio Allan Kardec, que sem dúvida nenhuma era um sábio, um homem de bem, tenta aprofundar nesta concepção maior, os espíritos dizem, olha,
Não tentes adentrar no labirinto do qual não conseguireis sair. Para a perfeita compreensão de Deus, falta-lhes o sentido. Então nós temos aí os sentidos conhecidos, nós temos o sexto sentido, que é o sentido intuitivo, mediúnico, mas existem outros sentidos, outros mecanismos psíquicos, estruturas psíquicas que nós não desenvolvemos ainda, então nós não conseguimos nem conceber. É o mesmo que eu tentar explicar para um cachorro que está ali sentado olhando para mim e começar a divagar, fazer divagações filosóficas com ele. Ele não vai entender. Eu posso dar alguns comandos, algumas brincadeiras, ele já consegue compreender. Mas para algo além, falta estrutura psíquica na matriz daquele espírito que ainda não desenvolveu e no corpo que lhe serve de veículo para ele compreender. Nós também passamos por este mesmo processo. Nós já compreendemos muita coisa para o nosso nível, mas o que nos falta é muito mais do que nós já assimilamos, do que nós já conhecemos. Então, nós vamos pensando em Deus como eterno. A eternidade é algo que já é um grande trava-cérebro. Porque pensar na imortalidade, você foi criado, daqui para frente você não morre, é algo razoavelmente factível. Agora, pensar em um ser que sempre existiu e nunca foi criado, aquele que é o que é o alfa, o ômega, o início e o fim. Então, para Deus não tem passado, não tem presente, não tem futuro, tem eternidade. É algo, não tem essa escala temporal, é perene para Deus. Não tem. E eu falo, meu Deus, pensar para a frente tudo bem. Agora, quando chega em pensar que um ser não foi criado, de todo sempre existiu, e de todo sempre existiu sendo perfeito, absolutamente perfeito, como é que pode ser perfeito, absolutamente perfeito, sem ter sido criado, sem ter evoluído? Deus não evoluiu. Deus não evoluiu. Ou seja, nós temos que colocar, admitir a nossa inferioridade em dizer, para este aspecto, não dá. Eu lembro um palestrante que uma vez eu assisti, ele falou, neste aspecto aí, você vai para a fé mesmo, aquela fé, eu acredito, porque não tem como ser de outra forma. Outros elementos dá para a gente raciocinar, para a gente devagar, mas esse aí, vamos para a fé mesmo. Então, mas aí nós vamos pensar como Deus imaterial. Então, ele criou o espírito, ele criou a matéria, e aí no livro dos Espíritos, que eu ia dizer, quando fala da matéria, que eu ouso dizer que a própria matéria tem também um processo de busca para Deus, porque lá fala que nós somos criados simples e ignorantes, vamos evoluindo, nos primeiros estágios precisamos interagir com a matéria, passamos por todos aqueles reinos, desde o primeiro ao mineral, como princípios inteligentes ainda não individualizados, é como se fossem massas com características inteligentes que são lançadas na matéria e ali estabelece um processo magnético de intelectualização da matéria. Esta expressão está no Livro dos Espíritos. Intelectualização da matéria. Intelecto. Então não é tornar a matéria mais complexa, porque aí são estruturas mais complexas. Intelectualização da matéria. E aí os Espíritos só nos deram o ponto de partida. Allan Kardec colocou que ali no Livro dos Médiuns, no finalzinho da primeira parte, ali o capítulo 4, quando ele fala que ele nos orienta a estudar vários livros, não espíritas, os que combatem o espiritismo, livros de cultura, para que nós possamos não ficar limitados, presos, repetindo os equívocos das tradições religiosas de sempre, que acham que a minha religião é o canal que Deus escolheu exclusivo para se manifestar à humanidade, quando na realidade o espiritismo, na concepção que Kardec deixou claro, nem seria limitado a um aspecto religioso. Teria este aspecto dentro de si, mas era uma nova filosofia revelada pela espiritualidade, mas que servia a todos. Tanto que nós vamos ver lá no livro Viagem Espírita, em 1862, que nas reuniões espíritas tinham frequentadores ateus, tinham frequentadores judeus, islâmicos, protestantes, católicos, porque eles mantinham de início as suas convicções, mas eles tinham esse interesse, essa busca, esse caráter especulativo de compreender coisas que a religião tradicional ainda não consegue explicar e muitas vezes não permite que sequer nós cogitemos. E aí
traz aquela concepção do divino, do Deus, que é um nível primitivo ainda nosso, que nós confundimos Deus com os nossos líderes humanos, ainda autoritários. Então, assim, ó, Deus é aquele que gosta de ser adorado, ele gosta de ter um séquito de adoradores, está preocupado com isso, está preocupado, é como se hoje, nos tempos se ele tivesse um canal do YouTube, ele estava preocupado com o número de seguidores que ele tem, o número de curtidas, comentários positivos. Então, é como se Deus estivesse preocupado com isso, ele sendo perfeito, né, não tendo outro. Então, essa concepção primitiva, ainda rudimentar, primária, até ingênua, de Deus, porque é a plasmagem no Criador de características de líderes humanos ainda, né, que traziam sempre ou pelo menos predominantemente essas características. Então, um Deus que é temido, que deve ser adorado, que deve receber oferendas, que é ciumento, que tem povos prediletos. Então, nós estabelecemos ali uma relação de medo, uma relação de negociação, uma relação de tentar agradar a Deus com comportamentos materiais e tal, para que ele seja sempre exalçado. Então, ainda hoje, vejam como acontece, e de forma sincera. O interessante é isso, as pessoas fazem isso de forma sincera, acreditando. A internet está travando. A minha? Eu não sei, para mim a sua está travando, agora pode ser que seja a minha, a gente nunca sabe, né? Mas estamos indo. É que às vezes parece que você vai sumir, mas você está aí. Digam aí, se estiver travando, que a gente se perdeu alguma coisa. Vamos lá. Então, vamos vibrar. Então, existe essa concepção ainda de Deus que muitas vezes nós trazemos, nós espíritas, muitas vezes, né, nos achamos um tanto quanto já mais avançados, mais esclarecidos e tal, mas trazemos ainda neste atavismo esta ideia muitas vezes de um Deus que nos pune, que um Deus que deve ser adorado, que um Deus que tem uma obra institucional humana e que essa obra deve ser alimentada com recursos infindáveis que nunca dão, que nunca acabam. Quando, na realidade, a obra de Deus no mundo é através do coração dos homens. Nós nos apropriamos até do Cristo, que quando Cristo vai lá conversar com os apóstolos, com Pedro, que vai falar da sua eclésia, da sua igreja, ele está falando de uma fraternidade, de um padrão comportamental, de um padrão de irmandade. Ele não está falando de nenhuma instituição, seja ela qual for. Ele está falando de um movimento que nós iríamos estabelecer a partir daquele exemplo que ele nos deu. Então, nós nos apropriamos, e aí cada um vai se apropriando e vai julgando o outro, vai censurando o outro, e nós nos perdemos nessas bobagens. Nós nos perdemos nesses mecanismos. Nós vamos nos perdendo nisso. Eu me recordo de uma entrevista que tem na Revista Espírita de 1858, de abril, em que Allan Kardec registra ali uma entrevista que foi feita com um espírito que já tinha vivido na Terra e depois foi viver em Júpiter. E aí, numa reunião mediúnica da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, através de um médium de confiança, ele veio e trouxe informações e respondeu a um questionário que Allan Kardec estabeleceu, querendo saber como era aquele planeta. E o Espírito explica, inclusive a vibração, a sutilidade, o avanço. E era uma sociedade, uma comunidade muito mais avançada do que a Terra. E aí, em um determinado momento, na questão 81 daquele questionário, Allan Kardec pergunta se existia em Júpiter um planeta superior, se existiam várias religiões. E aí, os espíritos, o espírito que estava ali, que morava, tinha tido a experiência em Júpiter, ele fala: não, todos professam o bem. Olha a religião, todos professam o bem e têm a convicção no único Deus, no único Criador.
Então tem já essa ideia do Deus, do Criador, mantém mais apurada e mais não tem mais essas estruturas religiosas como nós as temos aqui. A irmandade, a fraternidade, professando o bem é que eles têm. Há templos e cultos, né? Aí a pergunta que aprofunda mais. Mas lá existem templos e cultos? E a resposta, por templo temos o coração do homem. Por templo, o coração do homem. Por culto, o bem que ele faz. Então vejam o avanço aí da nossa concepção. Há um outro texto que está no livro Novas Mensagens, do Espírito Humberto de Campos. Ali ele já estava utilizando o pseudônimo de Irmão X, por conta de toda a problemática que aconteceu lá com o nome da família de Humberto de Campos e tal, com as obras anteriores, e então estava usando o nome Irmão X. No capítulo 6º, Irmão X, ele descreve uma excursão que ele participou como espírito desencarnado para conhecer Marte, conhecer a humanidade marciana. Ele diz, olha, lá tem vida. E explica como é que funciona, a tecnologia que existe, e diz que lá eles já estão mais pacificados que aqui, mais harmonizados que aqui. Não é um planeta do nível de Júpiter, mas lá não tem as guerras que nós temos aqui, as diferenças e tal. Algo interessante. E aí ele, então, em determinado momento, vai ouvindo uma palestra de um instrutor, e quando o instrutor faz referência à Terra, ele fala que a Terra ainda tem algum nível de atraso grande, inclusive porque a nossa ciência é utilizada a serviço da guerra, e os nossos vícios estão intricados nas nossas religiões. E aí não podemos pensar não só os vícios eventualmente físicos, algumas liturgias que ainda colocam como algo necessário determinadas práticas, mas também, sobretudo, vícios morais, preconceitos, hierarquias indevidas e sempre aquela busca nossa, humanidade, de compensar a ausência de mudança íntima nos aspectos exteriores. Então eu entro numa estrutura, eu vou subindo na hierarquia, lá para frente eu já estou usando uma roupa, né, com uma apresentação de autoridade maior, eu começo a me enganar achando que já sou melhor do que sou, quando na realidade muitas vezes não sou. Isso acontece até mesmo nos meios espiritualistas, onde nós já estamos nos desgarrando disso e no espiritismo, mas acabamos trazendo ainda atavicamente esses mesmos mecanismos. Então, às vezes, as pessoas começam a achar que um médium com maior extensividade talvez seja alguém mais importante para a espiritualidade, alguém que é dirigente, alguém que é palestrante e tal. E, às vezes, são as piores pessoas ali do grupo, quando nós vamos verificar as reencarnações passadas. Estão extremamente comprometidos e fazendo esforço ali, cada um fazendo seu esforço. E, muitas vezes, nós temos pessoas que se dedicam silenciosamente à atividade de sustentação de base, e são os espíritos que representam aquele tronco vigoroso, fluídico. Eu me lembro de um relato que algumas pessoas aí que conviveram mais de perto com Chico Xavier, contando que certa vez ele, salvo engano, já foi em Uberaba. Ele atravessando a rua, andando com os companheiros ali, e aí tinha um gari limpando a rua. E Chico pera aí, meus irmãos, e vai lá e começa a conversar com o gari. E pela distância que eles perceberam, e na conversa com o Chico, eles perceberam que Chico tinha assim, houve um contato de um respeito muito grande. Como se fosse alguém ali que tivesse, fosse merecedor, todos somos, mas assim, que tivesse um carinho especial, um respeito muito grande. E Chico foi, conversou por alguns instantes. Quando voltou, obviamente os irmãos ficaram todos curiosos, porque eram homens. Se fosse mulher, mulher não tem curiosidade, mas eram homens, mulher não tem curiosidade. Os homens ficaram curiosos, e Chico pegou e foi conversar com eles e explicou que aquele ali era um companheiro espiritual que, quando tomou conhecimento do empreendimento, da empresa espiritual, daquele projeto espiritual
para a implantação vigorosa do Evangelho Redivivo no Brasil, ali, começando no Triângulo Mineiro, né, com Caibachu, com Eurípides Bassanufo, com a Frederico Peiró, criando ali toda uma preparação espiritual para a vinda de Chico com tantos espíritos, e depois em São Paulo, Batuíra, no Rio de Janeiro, Bezerra de Menezes, tantos outros companheiros espirituais. Era um projeto muito grande para todo o país. Quando eles souberam daquilo, ele falou: eu quero participar disso, eu quero participar. E aí se ofereceu, e se ofereceu para ser gari. Era alguém que trazia uma vibração espiritual positiva, uma vibração boa. Então, ele foi colocado ali para fisicamente, materialmente ser um gari, mas espiritualmente era também um higienizador daquele ambiente. Alguém que colaborava, claro que não sozinho, mas higienizador. Vejamos no livro nosso lá, tem pessoas que tem a sobrinha de Lísias, quando desencarna, atordoada, não aceitava, porque faleceu e estava noiva. Ela foi proibida de se alimentar com a família porque as suas emanações fluídicas contaminavam a alimentação. E aí a gente vê, às vezes, uma obra de caridade, tem lá aquelas pessoas responsáveis por fazer o sopão, fazer aquilo ali. Muitas vezes estão colocando fluidos ali, né, auxiliando a espiritualidade de forma essencial para que naquela alimentação tenha um elemento espiritual tão necessário. E às vezes a gente acha que é alguém, né, menos importante, substituível e tal. Nós vamos criando esses mecanismos, vamos criando. E aí daí o esforço da espiritualidade de nos ajudar a ampliar a nossa compreensão de Deus, a nossa compreensão do Pai. Jesus, quando veio nos trazer, ele nos trouxe outro modelo de Pai. Já no Pai Nosso, ele começa como Pai Nosso. Aí eu me pergunto, o que é que nós fazemos com essa informação de que o Pai é nosso? Nosso, de todos nós. De todas as concepções, de todos os lugares, de todas as religiões, de todas as ideologias, de tudo. Aqueles que escolheram fazer o certo, aqueles que escolheram fazer o errado. Né? É Pai de todos nós. E aí nós muitas vezes nos enganamos. Eu rezo o Pai Nosso todo dia ali, tal. Mas daqui a pouco estou na maledicência contra todos aqueles que fazem coisas de forma diferente do que eu concebo, do que eu acredito. E aí eu fico naquela, eu amo o Pai. Como é que eu vou amar o Pai a quem não vejo? Se não ama meu irmão, a quem vejo, como nos disse o evangelista João. Nós só conseguimos amar a Deus através da sua criação. Nós não conseguimos, como nós não conseguimos ainda conceber Deus diretamente, nós percebemos, identificamos, deduzindo pela sua criação, sem dúvida nenhuma. Mas esta relação, como Jesus estabelece, como Jesus tinha, eu e o Pai somos um, intricado ali, interagindo, integralizado ao Pai, nós ainda não temos. Nós estamos mergulhados em Deus, mas nós nos esquecemos disso. Então, nós vamos exercer este amor através da sua criação. Cada um amando a si, que também é criação divina, e fazendo o esforço para amar ao próximo. Deus, a sua lei de amor, ela vai se expressar em harmonia. Vai se expressar na tentativa de todos nós fazermos um esforço para que aquilo que eu deseje não represente prejuízo para o outro. Eu encontrar um equilíbrio. Eu não tenho como ser feliz, viver num país que não tem criminalidade, que não tem isso e aquilo, ao preço da criminalidade alheia. Eu não tenho como viver num país que é rico ao preço da exploração do trabalho do outro lá, que ainda aceita um trabalho escravo, ou próximo disso. Então, vejam que são processos que começam de dentro para fora, de cada um, que vão ganhando corpo, vão ganhando coletividades, até que são bolhas que vão se tocando. Até ganhar a coletividade de um país, até ganhar o planeta. Então, é encontrar esse ponto de equilíbrio. Eu me amar, então eu buscar qual é a alimentação equilibrada para mim. Qual é o pensamento equilibrado para mim, que vai me permitir estar em harmonia com os bons pensamentos, com os bons espíritos. Então, estar integrado com o divino é fazer esse esforço, é estar nessa tratativa, estar nesse empreendimento sem paranoia, sem também mergulhar em moralismo.
Não devemos confundir a busca por uma postura ética e moral com moralismos, que tem ismos aí que é fruto ainda da nossa dificuldade de transposição, que é natural. Então a gente tem que ter esse cuidado consigo, mas também tem uma tolerância com o outro, buscando influenciar o outro através do meu exemplo. Ó, tem um exemplo para mim no Evangelho que é muito forte deste processo de transição, que é de uma figura essencial do cristianismo, que é Paulo de Tarso. Paulo de Tarso era alguém que conhecia profundamente as leis espirituais na sua concepção judaica, né, o Antigo Testamento, a Torá. Era um homem temente a Deus, olha a concepção. Era um homem obediente e que dentro daquela concepção se fazia um defensor, porque achava que os outros eram equivocados, eram hereges. Então, ele agia de forma sincera, de acordo com o que ele achava que era certo. Saulo de Tarso. Quando Saulo de Tarso é tocado por Jesus, Jesus, naquele toque de amor, o convidou a um processo de conhecimento de Deus, conforme Jesus nos trouxe. E ali vem a mudança. Saulo passa e vira Paulo. Olha o nome Paulo pequeno, né, que se faz um homem orgulhoso. Quem leu Paulo Estevão lá, verifica como Paulo era orgulhoso, como Paulo tinha todas as habilidades assim da fala, da inteligência, mas muito orgulhoso, muito arrogante. Mas ele se faz pequeno, né, se faz menor. Então, o nome Paulo. E ele então passa a ser um divulgador do Evangelho. Mas ainda assim, ele não conseguiu fazer de maneira plenamente descontaminada, né? De maneira pura, porque aí exigiria uma condição maior que nós vamos encontrar em espíritos que têm uma maior evolução. Quem já leu a carta de Paulo aos Romanos, logo no primeiro capítulo, no último versículo do primeiro capítulo, que é um versículo que encerra uma fala dura de Paulo contra aqueles que escolhem o pecado, ele fala inclusive da homossexualidade, ele fala dos vícios, isso, aquilo. No último capítulo, ele fala algo no sentido de que se fazem alheios à justiça divina, com condutas, entre aspas, assim, que são dignas de pena de morte. Então, Paulo, já no Novo Testamento, já como divulgador do Evangelho do Cristo, ali ele dá uma espécie de misturada e resgata uma concepção de Deus do Antigo Testamento. Então, vejam ali, quando nós vamos verificar também a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, lembremos que o capítulo 13 é aquele em que, ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, se não tiver amor, é aquela passagem belíssima. Quando ele chega no capítulo 14, ele vai falar das reuniões espirituais, das reuniões das igrejas que estavam se formando. Como deve ser, quando um médium fala, ele usa ali, né, vai profetizar, vai falar em línguas, o outro tem que interpretar, se não sabe interpretar, se cala. Ele dá uma organização, uma ordem dos trabalhos. Só que ele fala que as mulheres têm que ficar caladas. Se as mulheres tiverem alguma dúvida, guardem para si, para perguntar em casa para os seus maridos. Aí vejam que nesse momento ele foi Saulo, ele voltou. E Jesus conversou com a samaritana que perguntou lá no poço de Jacó, mas Senhor, como conversas comigo, uma samaritana? Jesus apareceu primeiro para aquela que tinha sido uma mulher, a Madalena, a prostituta. Jesus, quando tem a mulher adúltera, né, fala a consciência daqueles homens que ninguém tinha condição moral de apedrejá-la, quem tivesse sem pecado que lançasse a primeira pedra. Não absolve, ele não se coloca na condição de juiz do pecado, mas mostra que aquela hipocrisia daquele sistema de justiça ali não poderia vigorar. E então faz com que os próprios homens desistam. Jesus fala a consciência deles, e ele sai, ela vai, não tornes a pecar, para que não te aconteça algo pior. Falar, você errou mesmo, né? Mas esse constrangimento já foi a consequência dos seus atos. Então, que ele poderia... né? Então, vejam, nós estamos nesse processo de transição. Então, precisamos deixar esta concepção do Deus que nós devemos temer, do Deus que nós devemos negociar. Olha, eu vou ser comportado, eu vou ser bonzinho, eu vou ser tal e tal. Do Deus que
em que pese eu já admire que seja o Criador, Ele está lá e eu estou cá. Não. Deus, e aí já para a gente seguir aqui para o nosso encerramento, porque o Instagram tem o cronômetro aí, né, determinante. Primeiro tem uma pergunta que está na questão 963 do Livro dos Espíritos, que eu acho muito confortadora e consoladora. Kardec perguntou: Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Olha, que a gente acha que Deus é um sistema que tudo funciona automaticamente, né? Eu errei, já tenho... Então, assim, Deus não pensa em mim. Ele criou um sistema e o sistema é auto-aplicável. Deus se ocupa pessoalmente de cada homem. Ele não é muito grande, nós muito pequenos, para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância aos seus olhos? Resposta: Deus se ocupa de todos os seres que criou. De todos os seres. Por menores que sejam. Nada é muito pequeno para a sua bondade. Não está falando nem de ser humano já. Todos os seres que criou. E aí, no livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz vai nos dizer no capítulo 1: não ignoramos que o universo, a estender-se no infinito por milhões e milhões de sóis, o universo, é a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência, do pensamento divino, nós todos partilhamos em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria. Nós somos raios conscientes da eterna sabedoria, dentro do limite de evolução espiritual de cada um. Desde a superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, como os peixes e as plantas da água estão contidos no oceano imenso. Então a nossa compreensão de Deus é daquele ser que, com o seu pensamento, criou o universo, que é a exteriorização do seu pensamento. Nós estamos mergulhados, daí porque Deus é onisciente, é onipresente. O fluido cósmico, isso está dito no livro A Gênese, de Allan Kardec, é a exteriorização do pensamento divino. O fluido cósmico é a origem do nosso corpo físico, dos nossos corpos espirituais. É o pensamento de Deus exteriorizado. Então nós estamos mergulhados em Deus. Daí porque, quando Jesus foi questionado pelos fariseus, quando haveria de vir o reino de Deus, ele respondeu: não procurei aqui nem acolá. O reino de Deus não virá em aspecto exterior, porque o reino de Deus está em vós. A nossa compreensão deve ser no sentido de que Deus, nós estamos mergulhados nele. E que o reino de Deus, ele está em nós, então nós precisamos ter essa relação do divino permanentemente, buscando harmonia, buscando amor ao próximo, buscando compreender Deus, não temê-lo. E Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, vai nos dizer que o Pai Nosso é um protesto cotidiano contra a eterna vingança de Deus. Por que o Pai Nosso é um protesto que nos foi ensinado por Jesus? Porque tem aquela parte: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como Jesus nos ensina a pedir perdão a Deus se nós fôssemos condenados a penas eternas? Então, o ensino de Jesus vence essa lógica. O reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus é uma condição íntima a ser conquistada pelo ser. Jesus não é objeto de culto. Jesus é modelo de comportamento, é guia e é governador da terra. E o Espiritismo não é um conjunto de livros, é lei da natureza, é a revivescência do cristianismo puro. E quando nós queremos saber qual o caminho para eu então encontrar Deus, precisamos nos espelhar em Jesus. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Eu sou o caminho, a verdade e vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. E, sintetizando com o pensamento de João Evangelista, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Que nos amemos, que amemos ao próximo, e assim estaremos naturalmente amando a Deus e mais próximos de encontrá-lo nesta busca incessante. Que Jesus nos abençoe e muita paz a todos. Amém. Que assim seja. Faz a prece para a gente, por favor, para a gente finalizar. Faço, sim. Mestre Senhor Jesus, gratos te somos, Senhor, por mais uma oportunidade em que nos reunimos em Teu nome e sentimos, Senhor, a Tua resposta ao nosso apelo, através
do bálsamo energético que nos derrama, que nos faz nos sentir mais leves, Senhor, acolhidos e amparados. Fortalece, Senhor, em nós a esperança em dias melhores. Fortalece, Senhor, em nós a fé firme, capaz de transportar montanhas. Aquela convicção, Senhor, de que está no comando do leme, que está na direção da nau terrestre e que não nos abandonará jamais. Abençoa, Senhor, o fonte de luz, Trancoso, todos aqueles que estão conectados conosco agora e que futuramente também se conectarão, para que possamos, envolvidos em Teu amor, Senhor, sentir a paz que nos deixou. Fica conosco, Senhor, hoje, amanhã e por todos sempre. Assim seja. Gratidão, obrigada, viu, Patrick? Eu que agradeço, Você se querido. prepare que você vai começar a receber um monte de convites, porque a gente tem assim, uma panelinha espírita aqui no meio, Pronto. nosso CR26, e com esse trabalho a gente sempre quer trazer pessoas que trazem novidades, porque a live chega uma hora que a gente vai acostumando. Então, Isso. sempre que tem um palestrante que todo mundo gosta, que hoje foi o maior sucesso aqui, não dava tempo da gente interagir, porque realmente falar de Deus é infinito, né? Então, assim, infinito. a gente poderia passar aqui 3, 4 dias falando que ia ter muito assunto ainda, e eu acho que reviver Deus igual a gente reviveu agora de tarde, para mim, assim, chega a ser emocionante, é muito interessante, e tenho certeza que você vai receber mais convites aí. O pessoal do Luz da Ajuda estava aqui também presente, o pessoal do Porto da Paz. Então, gostaria também de deixar já um convite, quando você puder de novo voltar a fazer uma live com a gente. Vou ficar mandando convite. Você diz sim ou não, quando você puder, e vai ser sempre muito bem-vindo. A internet facilita, né? Se a gente tiver Então, oportunidade. acho que é o mínimo, né, que a gente está conseguindo fazer nesse momento. Né? A gente gostaria, claro, de poder fazer muito mais, mas acho que o mínimo que a gente pode fazer, no conforto da nossa casa, né, com todos os recursos que a gente tem, se a gente não puder fazer pelo menos uma live, que espíritas nós somos, né? Pois é, verdade. Gratidão, tá. então. Obrigada. A gente teve muita gente, ó, gente de Salvador aqui, gente, minha amiga Marisa lá na Espanha, enfim, gente de São Paulo, um monte de amigos. Aqui a gente é um ponto de passagem, né? Sempre passa muita gente por aqui que vem, que mora, que está de passeio. Então é bem assim como Ilhéus, né? Eu vi uns conhecidos aqui, mas eu confesso que eu não sou muito bom depois que desembesta assim, de ficar parando para olhar. Até dei uma olhadinha aqui, mas vi mais as pessoas cumprimentando. Sim. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram conosco. Passem essa live, vai ficar salva no IGTV. Transmite para as pessoas que vocês conhecem. É sempre muito bom, tem sempre alguém desanimado, né? É bom a gente lembrar de Deus, refazer os nossos pensamentos de novo, voltar a lembrar, né, dos nossos objetivos, lembrar das propostas de Jesus e tudo. Então, essa palestra vai ficar gravado. Vai enviando pelo WhatsApp, envia no direct do Instagram, que com certeza, muitas vezes a gente salva vidas, né? Com essas propostas que a gente nem imagina, com essas palavras que às vezes a gente nem imagina e toca fundo no coração das pessoas. É verdade. Um abraço a toda a sua família, tá? Igualmente. Fica com Deus e até mais ver. Se encontrar com o Lindo, fala que eu mandei um beijo. Fala sim, com certeza, é um prazer. Bom? Tá bom, tchau, um beijo. Tchau, tchau. Tchau.